finito. Aí a Bíblia fala que o nosso Jesus, ele se esvazia da sua glória, né? Se esvazia da sua majestade, se esvazia do seu poder limitado, do seu poder ilimitado nos céus, e desce aqui na terra para morrer numa cruz do Calvário. E essa cruz, agora ela nos dá o direito de sermos salvos em Cristo Jesus. Então, não existe amor maior, essa é a verdade, do que o amor de Jesus por nós. Não existe, tá bom? Eu ouvi acho que ontem eu estava vendo uma frase no Facebook: defina amor. E uma pessoa falou: Jesus. Jesus, ele é o amor maior. Então, nós estamos hoje aqui porque esse Jesus nos amou primeiro. A Bíblia fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, né? Para pagar o preço dos nossos pecados. Então, em nome do Senhor Jesus, se sinta um filho amado do Senhor, porque Ele nos ama, tá bom? Ele nos ama, tá? Para a glória do Senhor Jesus. Dentro desse texto, onde eu li aqui para nós, tem algo aqui muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma mulher que um dia ela ungiu o nosso Jesus com um perfume, né? Um vaso de alabastro onde tinha um perfume chamado nardo. E aí, na narração bíblica, a Bíblia fala que essa mulher, ela preparou esse perfume, e um certo dia, quando Jesus estava na casa de Simão, ela foi até Jesus, ela quebrou o vaso onde estava o perfume, e agora pegou esse perfume e começou a ungir o corpo do Senhor Jesus. Começou agora a derramar o perfume, o nardo, no corpo de Jesus. A Bíblia fala que naquele momento os discípulos de Jesus, quando olharam aquela cena, ficaram indignados. Ficaram perguntando para o outro assim: olha, que desperdício essa mulher está fazendo? Aí um dos discípulos fala: olha, esse perfume que essa mulher derramou aí, derramou sobre Jesus, e aí o resto se correu aí na terra, esse perfume, sabe quanto ele custa? Ele custa 300 denários. Porque essa mulher não pegou esse perfume, esse valor, e deu para os pobres? A Bíblia fala que quando os discípulos falam isso em relação ao que aquela mulher tinha feito, Jesus repreende os discípulos e fala assim: olha, os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não. Essa mulher, ela fez algo, ela preparou-me para o sepultamento, porque Jesus sempre soube que o propósito dele em vir na terra foi para pagar uma dívida, foi para morrer na cruz. Ele fala para aquela mulher, olha, ele fala para os discípulos: olha, o que essa mulher fez foi válido, ela preparou-me para o sepultamento. Aí o texto aqui, até onde eu li, termina Jesus olhando para os discípulos e falando: olha, essa mulher fez uma coisa boa, e aonde for anunciado o Evangelho, aonde a palavra de Deus chegar, vocês vão lembrar do ato que essa mulher fez. Isso vai ficar para a memória de todos, para vocês saberem, tá, o que ela fez. Aí, eu fico agora nesse último versículo que nós lemos, creio que é o versículo 9. Versículo 9, onde Jesus fala assim: eu lhes asseguro que onde que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Agora, o que me chama a atenção é esse versículo, porque Jesus elogiou o ato daquela mulher e falou: olha, vai ficar para a memória. Mas sabe o que eu entendo? Tá? Vamos começar aqui. Eu quero falar essa noite um pouquinho sobre prioridades. Pastor, prioridades, sim. Para quem sabe aí mais ou menos, mas prioridade é aquilo que nós colocamos como primeiro em nossa vida. Prioridade é aquilo que pode estar acontecendo tudo. Se existiu aquilo, eu faço aquilo que é prioridade para mim. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já ouviu, mas o nosso Jesus, ele é prioridade na nossa vida. Quantos aqui sabem que Jesus, ele é prioridade na tua vida? Glória a Deus. Então você está muito bem informado, é uma notícia verdadeira. Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade.
Eu não sei se você já ouviu aquela frase que fala assim, olha, quando uma pessoa quer fazer uma coisa, ela consegue, se ela colocar como prioridade. E é uma frase verdadeira. Todo ser humano que quer fazer algo, tá? Ah, pastor, eu comecei algo e não terminei. Por quê? Porque não era prioridade. Ah, pastor, eu queria fazer uma coisa, mas eu não consegui. Por quê? Porque não era prioridade. Porque tudo que é prioridade, nós concluímos e concluímos com excelência. Essa é a verdade. Eu lembro de um irmão, ele sempre conta isso, e um dos testemunhos dele, um diácono que nós temos lá na igreja sede, que é o Ednei, e ele fala que ele sempre quis, teve uma época que nós, os irmãos da igreja, com frequência iam em Santarém participar da Conferência Nacional do MDA. Pastor já foi várias vezes, eu já fui uma vez, teve pessoas também que já foram na conferência em Santarém do MDA. E no dia que esse irmão, ele voltou dessa conferência, ele falou dessa forma, eu lembro até hoje o testemunho que ele citou lá na igreja, ele falou assim, olha, eu estou voltando dessa conferência, as últimas vezes eu não consegui ir, eu até tinha desejo de ir, mas eu não consegui. Aí dessa vez não, dessa vez eu fui para a Conferência Nacional do MDA. Aí ele falou, mas sabe por que eu fui? Porque eu coloquei como prioridade na minha vida. Eu coloquei como prioridade. Aí eu consegui ir para a conferência e hoje eu estou aqui testemunhando para a glória do Senhor Jesus. Então quer que nós possamos entender, Jesus, tá? Ele tem que ser o centro, ele tem que ser o primeiro, ele não aceita ser o segundo, ele não aceita ser se sobrar um tempo, eu estou contigo. Não, nosso Jesus, ele não aceita isso. Eu quero que a igreja ela comece a entender a responsabilidade de servir a Jesus. A responsabilidade. É claro que eu entendo que uma pessoa, ela compreende a responsabilidade de servir a Jesus quando ela começa a fincar mais raízes em Cristo. Uma pessoa sem raízes, ela não sabe o quanto de responsabilidade ela tem de estar servindo ao Senhor. Por que, pastor, uma pessoa que não tem raízes não sabe disso? Pastor, primeiro, o que é uma pessoa que não tem raízes, pastor? Uma pessoa que não tem raízes é uma pessoa com uma fé fraca. Uma pessoa que não tem raízes é uma pessoa que, por qualquer motivo, ela está querendo sair da presença de Deus. Uma pessoa que não tem raízes, por qualquer coisa que acontece no meio da igreja, o primeiro ato que ela quer fazer, sabe o que é? Sair fora da igreja. Uma pessoa que não tem raiz é uma pessoa, ela é superficial em tudo. Ela é superficial na palavra, ela é superficial na oração, ela é superficial no jejum, ela é superficial. Ela nunca viu nada de sobrenatural de Deus, ela vive uma vida normal e comum. E essas pessoas, a realidade é que elas nunca colocaram Jesus como prioridade em sua vida.